Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta terça-feira, dia 29 de novembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos nesse comecinho do tempo do Advento, período em que nós devemos ir tomando todas as nossas atitudes de mudança, de transformação, para celebrarmos um Natal verdadeiro daqui a alguns dias. O Evangelho de hoje vai nos ajudar muito nisto. Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Eita, meu irmão, minha irmã. Jesus, então, exultando-se, dirigiu a Deus dizendo: Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas daquelas pessoas que querem ser maior do que todo mundo. Irmão, irmã, nós precisamos de cuidar de uma mentalidade muito perigosa, que às vezes a gente pode ter. Que mentalidade é esta? É de achar que a coisa só existe se couber na cabeça da gente. Aquilo que não cabe na minha cabeça, não cabe na minha mente, aquilo que não cabe na minha compreensão, aí a pessoa começa a negar. E a pessoa que é assim é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa muito soberba, uma pessoa arrogante. Da forma que eu vejo, as coisas têm que ser da forma que eu vejo. Aí Jesus fala: mas Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que a gente pode
assim, em princípio, por conta própria, reconhecer, ou mesmo conhecer, ou enxergar. Nós precisamos de ir além daquilo que a gente enxerga. Esse ir além significa Deus que nos faz penetrar nos mistérios. Todas as realidades têm um mistério muito grande. Uma pessoa, qualquer pessoa, todas as pessoas, ela que aproxima de você, ela tem um mistério que você nunca vai compreender. Ela é um mistério, além da sua capacidade mental de compreender. Todas as pessoas, inclusive as pessoas de sua casa. Por isso que a gente nunca conhece completamente uma pessoa. Porque tudo que eu conheço de uma pessoa hoje, não é que amanhã ela muda, mas o que eu conheço é um pouco daquilo que eu fui capaz de captar. Ela é muito maior do que aquilo. É uma árvore, é muito mais do que uma árvore. É uma gota d'água, é muito mais do que apenas uma gota d'água, uma lagoa, um rio, é muito mais do que um rio, do que uma lagoa. Um bebê é muito mais do que um bebê. Tudo é muito mais. E a gente não consegue, nós não temos condições de conhecer o todo de uma situação, de uma pessoa, de uma realidade. As coisas é maior do que aquilo que a gente enxerga dela. Todas as realidades são assim. É uma semente, pega aí um exemplo claro de uma semente. A semente não é só aquilo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue imaginar. Ela tem todo um mistério envolvido na semente. Você pega uma semente aí, planta aquela semente, uma semente, por exemplo, de abacate. Ela vai produzir uma árvore que vai produzir não sei quantas centenas de abacates. Mas na hora que a gente vê a semente, é só ver aquilo ali. E a gente acha que a semente é só semente, ela tem um mistério envolvido nela. A vida da gente está cercada desses mistérios. É tão belo quando a gente consegue, pelo menos, compreender que as coisas são maiores do que aquilo que a gente consegue ver, enxergar e até mesmo imaginar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Tudo é muito grande. Tudo é muito grande, porque está tudo envolvido com o mistério de Deus. Um animal não é só um animal, ele é muito mais do que aquele animal. Ele vai muito além daquilo ali. Não estou dizendo que animal é divino, não tem divindade animal não. Mas ele não é só aquele animal que você conhece ali, que está ali no seu terreiro, que está lá no meio do mato, na mata, ou mesmo nas florestas. Cada coisa é muito além do que aquilo que eu consigo captar daquilo ali. Quando você começa a enxergar assim, você começa a ficar maravilhado, sentir maravilhas de todos os lados. Um idoso não é só um idoso, é muito mais do que um idoso, é uma maturidade, toda a riqueza da experiência, tudo aquilo que está ali. Na verdade, se você for humilde como o Evangelho disse, você vai começar a enxergar que as coisas é aquilo que você vê e muito mais do que aquilo. E aquilo muito mais você não vai conseguir decifrar, mas se você for humilde, você vai conseguir acolher o que a pessoa é mais daquilo que a gente vê, a realidade é mais do que aquilo que a gente vê. Uma chuva é muito mais do que uma chuva, um calor é muito mais do que um calor. Tudo é muito mais. E é muito mais assim, infinito. Você enxergando a vida dessa maneira, a gente sai dessa visão tão estreita da vida, essa cabeça fechada. Muitas pessoas têm a cabeça fechada.
Eles acham que o bicho é só aquele bicho. Não, o bicho é muito mais do que um animalzinho ali que, para ser abatido, podemos matar o bicho sim, para nos alimentar, mas entendendo que ele é muito mais do que aquilo ali. Tudo é assim. A religião, a igreja, não é só um templo, não é só padre, bispo, não é só ali. A igreja, a religião, é aquilo ali que a gente enxerga e muito mais, muito mais. Tudo é muito mais. Por isso, quando você fala, fulano tal foi para o céu, ir para o céu não é ir para cima, apontado pela cabeça, mas ir para o céu significa, eu estou aberto, estou atingindo o muito mais infinito, que pode ser para cima, para os lados, para baixo, é infinito, de todas as direções. Tudo é assim. E fico pensando, por que nós chegamos a esse ponto do ser humano ser tão ridículo, de achar que a coisa é só do jeito que ele pensa que ela é, que as pessoas são só do jeito que elas pensam que as pessoas são. Que Deus, até com Deus nós costumamos ser assim. Achamos que Deus é só do jeito que a gente pensa que Ele é. Mas Deus é muito mais, tudo é muito mais. Um casamento é muito mais do que só o homem e a mulher que vão coabitar, vão ali morar juntos, vão ali criar uma família. Não é só isso. Isso aí é a primeira parte, é o primeiro andar. Mas a vida, todas as realidades, tem andares infinitos. Então não é a vida, as coisas não é só daquilo que você vê. Você tem que partir daqui que você vê. Isso assim você está sendo bem concreto, bem realista. Mas ter esse coração aberto, essa cabeça aberta, para poder saber que o casamento é muito mais do que só uma vida a dois. É uma revelação de mistério. Tudo é assim, tudo. Um amanhecer, que maravilha, meu Deus. O entardecer, então, nem se fala. Mas o amanhecer não é só um dia que começa, o anoitecer não é só um dia que termina, e é muito mais do que isto. Tudo está envolvido com os mistérios infinitos. Tudo é assim. Por isso que Jesus disse, eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas, esses grandes mistérios, se há mais daqueles que acham que sabem de tudo, daqueles que têm cabeça fechada, daqueles que construíram a meia dúzia de conhecimento na cabeça e acham que isso é a realidade maior e não se abre, porque tudo é maior, tudo é mais. Por isso eu gosto muito de poesias, em todos os sentidos, porque a poesia, geralmente a boa poesia é aquela que tem uma linguagem simples, mas que nos abre para o sempre mais. A poesia, ela não é definida. Ela fala aquelas palavras lindas ali, mas para poder expressar algo muito mais do que aquilo que a palavra diz. E a poesia te leva, a partir daquelas palavras que você lê, a mergulhar no infinito. É muito gostoso uma poesia séria, né? Uma poesia verdadeira. E assim vai. Uma oração é muito mais do que só rezar ali, só orar. É muito mais do que só abrir a boca e pronunciar. A oração é muito maior do que isso. Mas a gente tem que partir disso aí, tem que falar, tem que abrir a boca, tem que pronunciar, mas deixar que a oração nos envolve nesse algo mais que Jesus falou no Evangelho de hoje. Tu escondes essas coisas, esse algo mais daqueles que são soberbos, prepotentes, aqueles que são orgulhosos, vaidosos. Esconder essas coisas daqueles que acham que tem todo o conhecimento na palma da mão e revelar-se isso aos pequeninos, as pessoas pequenas, pessoas simples, as pessoas que se conhecem como ser pequeno, ele está aberto para o mais do que isso que ele percebe. Eu estou muito feliz com essa meditação de hoje, muito, porque abre portas, abre janelas, abre todo espaço para nós mergulharmos nesse infinito
e não deixar a nossa vida virar essa coisa aí triste, esse vai e vem, sapateando aí no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, mas nos eleva para fazer parte desses mistérios de Deus. Agora vamos nos preparar para a comunhão espiritual de hoje. Vamos fazer isso cantando este bonito canto. Se amanhã você acordar e o sol não se levantar, lá eu estarei. Se a escuridão vem amedrontar, minha mão vai te segurar. Lá eu estarei. Lá estarei quando a cruz for mais pesada e seu coração clamar, vou ouvir. Lá estarei quando muitos te ferirem e as lágrimas rolarem em sua face. Lá estarei. Se amanhã você acordar e o futuro não enxergar, lá eu estarei. Tão certo quanto as estações sempre voltam para renovar, lá eu estarei. Lá estarei para oferecer meu ombro, meu abraço mais amigo, com carinho. Lá estarei quando te abandonarem, se a solidão chegar. Lá estarei. Oh, lá estarei. É promessa de amor. Eu sempre amei você e amarei. Então, meus irmãos e irmãs, vamos prosseguir com a comunhão espiritual desta terça-feira, dia 29 de novembro. Vamos, nesse instante, entrar em comunhão com Deus, Deus nosso Pai. Entrar em comunhão significa nos mergulhar nos mistérios de Deus, identificar Deus na nossa vida, sentir a presença de Deus. É isso mesmo. É tão importante que a gente que nós tenhamos os nossos compromissos com a sociedade, com os afazeres de cada dia, com o mundo, as nossas responsabilidades sociais, o cumprimento das nossas tarefas. Tudo isso é de extrema necessidade, de extrema importância. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não parar para entrar em comunhão com Deus, viver Deus, mergulhar-se em Deus, você vai aos poucos, se você não fizer isso, você vai aos poucos se perdendo. E perdendo também o gosto de viver, se você não estiver em comunhão com Deus. É esse Deus que você está em comunhão com Ele,
É Ele que te sustenta para que você cumpra todas as suas obrigações, suas responsabilidades, toda a sua missão. Você está em comunhão com Deus e Ele não vai tirar você das suas responsabilidades, dos seus afazeres, suas tarefas. Mas você em comunhão com Ele, você vai fazer tudo isso, cumprir tudo isso muito melhor. Não é melhor no sentido de fazer bonito, mas de fazer o que é certo. E sem se perder, sem ficar naquele estresse, sem ficar cansado, porque você está em comunhão com Deus. É importante demais caminhar em comunhão com Deus. São Paulo, ele tinha muitas tarefas, muitas atividades. Foi um grande missionário, cumpria tantas responsabilidades. Mas ele também tirava tempo para Deus, para ficar em comunhão com Deus, a tal ponto dele dizer um dia o seguinte: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha o grau da comunhão que tinha com Deus. É Cristo, que é o meu Deus encarnado, que vive em mim. E assim também temos de ser todos nós. E é na comunhão, essa comunhão de hoje, essa comunhão espiritual de hoje, eu quero orientar você, te pedir, exercitar com você nesta preparação para o Natal. Muitas pessoas confundem preparação para o Natal apenas ler coisas. É claro que tudo que a gente lê, eu gosto muito de leitura, muito mesmo. Tudo que a gente lê, a gente busca conteúdo na leitura. Tudo que a gente lê tem uma realidade atrás da leitura. Mas ler só para ler, ler ali como se a gente lesse, acabou de ler, não ficou nada, aí não pode. Então, preparar para o Natal não é só ler coisas a respeito do Natal, mensagem, seja o que for. É você preparar o seu coração. Preparar o seu coração com profundidade. E como é que a gente prepara o coração? É isso que eu falei com você ontem e antes de ontem. Você tem que esvaziar o seu coração. Tem que tirar as coisas que estão dentro do seu coração, as coisas que não devem. E hoje eu quero pedir a você para tirar o que de especial? Especial que eu falo não é que é coisa especial, mas a atitude essencial que você tem que fazer. Vamos, meu irmão, minha irmã, pôr na nossa cabeça o seguinte: todos nós temos uma espécie assim de uma raiva guardada dentro do nosso coração. Você sabe disso, não sabe? Todos nós temos uma raiva, e não é assim uma raiva de uma coisa ou de outra, não. É aquela raiva acumulada. Não tem jeito da gente deixar de sentir raiva. Não tem jeito. Isso é natural, isso faz parte da natureza humana. A gente passar pela raiva, deveria passar pela raiva. Acontece uma coisa aqui que não gosto, que me irritou e eu fico com raiva. Mas o problema todo é a gente permanecer com a raiva. Você, naquele momento que acontece alguma coisa que te raiva, né, que você fica com raiva, se você passasse pela raiva, tudo bem, era uma coisa absolutamente normal. Mas a gente permanece com raiva. Aí você pode dizer, mas não, depois que aquela situação passa, ali, talvez depois que o marido me fez uma raiva, a esposa me fez uma raiva, depois que meu filho me fez uma raiva, depois que meu pai me fez uma raiva, depois que eu lá no serviço me fizer muita raiva hoje, meu vizinho me fez raiva, não sei o que lá, qualquer tipo de raiva. Depois que a raiva passou, eu tirei tudo da minha cabeça, não ficou mais nada. Não é bem assim. A raiva, se você não digerir a raiva, ela não passa. Ela não passa mesmo. Se você não digerir a raiva, ela vai ficar alojada aí no seu coração. Você não vai ter cara de gente que está com raiva, não. Você não vai ter gesto de gente que está com raiva.
Você não vai ter palavras de gente que está com raiva, mas ela está escondida aí dentro do seu coração. Aquela raiva que você não digeriu. Digerir uma raiva não é você resolver a situação que te fez ficar com raiva. Você sabe que muitas coisas não têm solução, é só o tempo para dissolver aquilo. Com o tempo aquilo pode ser dissolvido. Mas você tem que, para digerir uma raiva, é preciso que você concorda que você está com raiva e que você deixe que o Espírito de Deus que habita em você, a graça de Deus que habita em você, vá dissolvendo também essa raiva dentro de você. Ela tem que ser dissolvida. Dissolver mesmo. É como um gelo que deixa de ser gelo depois que sai da geladeira. Você precisa de dar um jeito no tanto de raiva que está pesando aí dentro do seu coração. Quantas vezes a pessoa, às vezes pode ser que até pertence à religião, vá na igreja, participe de celebração, mas não sabe lidar com essa situação. Está tão rancorosa que a raiva traz rancor. Rancor vou falar no outro dia. Mas é você tomar cuidado com essas raivas que estão pesando dentro do seu coração. Essas raivas escondidas. Tem hora que alguém faz uma coisinha qualquer com a gente e fica com uma raiva imensa. Por quê? Porque você está com raiva, não é só aquilo. Aquilo ali foi a gota d'água que faltava. Você expressa toda essa raiva que você tem guardada, às vezes em cima de uma coisa pequena. Hoje não se faz mais isso, é até crime, mas antigamente os pais batiam, davam um couro, né? A gente chamava de coça, dava uma coça no menino. Às vezes a mãe dava um couro medonho no menino, o pai, ou não sei o que lá, e na hora que está dando aquelas chineladas, aquelas correadas que estava dando, na verdade o menino deve ter feito alguma coisa que provocou a ira na mãe, no quem for que está batendo. Mas, na hora que está batendo isso, você está também pondo para fora outras raivas que acumularam. As raivas que estão guardadas, elas aproveitam alguma raivinha que você passa e elas te atiçam a ir além daquilo que merecia ali, ou que devia ser feito. Às vezes uma pessoa te fala uma coisa, você fica com a raiva danada daquela pessoa, e aquela raiva podia ser muito, muito pequena. Mas as raivas que já estão guardadas dentro de você, elas aproveitam a brecha e fazem você ficar tudo com raiva. Tudo com raiva. Se você conversar com um psicólogo bom, experiente, sério, que gosta da verdade, ele vai te explicar isso também. Que nós temos esse problema. Ele pode explicar a nível psicológico. Estou dando aqui uma explicação para você a nível espiritual. No entanto, meu irmão, minha irmã, vamos agora sentir a presença de Deus. Vamos conviver com Deus. Vamos sentir Deus aí dentro de nós. Vamos nos entregar a Deus. Se entrega a Deus. Deixa Deus tocar aí dentro do seu coração. Deixa Deus tocar aí dentro da sua alma. Você está sentindo Deus? Respira, Deus. Respira profundamente, Deus. Enquanto você vai ser tocado agora para você o seguinte canto, a seguinte música. Você agora, sentindo Deus, vai também escutar o que Deus quer falar com você hoje. Escuta o que Deus quer falar com você. Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. Jesus é Deus, quem vê a vida iluminado pela luz, que é Jesus. Não anda em trevas, tropeça menos,
também se torna Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. Jesus é Deus, quem vê a vida iluminado pela luz. Que é Jesus, não anda em trevas, tropeça menos, também se torna luz. Por isso eu pus a minha luz na luz imensa de Jesus. Por isso eu pus a minha paz na paz imensa de Jesus. E depois disso eu já não temerei. Não temerei, não temerei a escuridão. Jesus é minha luz, Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. E agora que você acabou de conversar com Deus, escutar Deus, agora você vai conversar com Deus. Conversar profundamente com Deus. Quais são as suas necessidades? O que você está precisando de pedir a Deus hoje? O que é que está te preocupando? Conversa com o Pai. Não tenha medo de falar para Deus. Não, Deus quer te ouvir, Ele está aí te escutando. Rezemos também agora a oração da comunhão espiritual. Rezemos todos juntos esta oração. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu te amo sobre todas as coisas e desejo te receber em minha alma. E já que no momento não é possível te receber sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, eu me uno todo a ti, como se já lhe tivesse recebido. Não permitais que eu jamais me separe de ti. Amém. Rezemos também com amor e confiança a oração ensinada pelo Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Permaneçam na paz de Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.
Vamos terminar cantando este bonito canto final.